No ano de 2007, Carly Ryan tinha 15 anos. Ela morava na Austrália e estava apaixonada por um rapaz chamado Brandon, que ela conheceu pela internet. O que ela não fazia ideia é que as várias horas que ela passava conversando pela internet não eram com esse tal de Brandon, mas sim com um predador que na época tinha 50 anos. Infelizmente, a Carly foi a primeira pessoa na história da Austrália a ser vítima de um predador online, e é por isso que hoje eu vou contar o caso dela. Carly Ryan nasceu no dia 31 de janeiro de 1992, sendo filha de Sonia, uma jovem de apenas 20 anos. Sonia criou a filha sozinha, o que resultou em um vínculo muito forte entre elas. Em uma entrevista, a Sonia disse: "De uma forma estranha, Carly salvou minha vida várias vezes e me deu um propósito quando eu era jovem. Sempre tivemos um laço muito forte, sempre tivemos uma a outra." Carly e sua mãe moravam no sul da Austrália. Elas sempre tiveram um relacionamento muito bom e a Sônia achava que a filha contava tudo pra ela. Ela achava que sabia tudo o que acontecia na vida da Carly. Só que na adolescência, a Carly começou a passar muito tempo na internet, principalmente em um site muito preocupante chamado hatemybody.com. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas vai estar aqui aparecendo na tela. E o que esse site fazia era exatamente o que o nome sugere. Um usuário postava uma foto e outras pessoas que estavam ali no site davam uma nota para o corpo daquela pessoa. Só que fora esse site que era mais preocupante, a maior parte do tempo que a Carly passava na internet, ela ficava no MySpace, que era a principal rede social antes do Facebook. Ela tinha vários amigos nessa rede social, mas o principal deles era o Brandon Kane, um jovem que havia se mudado há pouco tempo do Texas para Brisbane, na Austrália. Na época, ele tinha 18 anos. Os dois se deram bem muito rapidamente e logo a amizade inicial se transformou em um relacionamento online. E a Carly não escondia isso de ninguém. Ela contava pra todo mundo que ela estava namorando o Brandon. Inclusive, a Sônia sabia que sua filha estava ali com esse relacionamento com esse rapaz porque eles se relacionaram por 18 meses e ela acompanhava algumas conversas. Ela via o que a filha estava conversando e não tinha nada demais. Só que com o tempo as coisas começaram a ficar mais estranhas e a Sônia ela ligou um sinal de alerta porque o Brandon apresentou para Carly o padrasto dele chamado Shane. E a Carly começou a conversar muito com esse Shane. Às vezes ela conversava mais com o Shane do que com o Brandon. Então, obviamente, a Sônia preocupada foi até a filha e perguntou o que estava acontecendo, por que ela estava conversando com aquele homem, e ela explicou que o Shane e o Brandon se davam muito bem, então ela conversava com o Shane basicamente para agradar o Brandon, né? Porque os dois eram muito próximos. Só que ela disse para a mãe que se alguma coisa suspeita acontecesse, ela avisaria imediatamente e cortaria ali o contato. A Sônia, ela ficou mais tranquila porque a filha disse que avisaria se acontecesse alguma coisa e a Carly continuou com aquele namoro pela internet. E aí, em fevereiro de 2007, algo muito estranho aconteceu, porque seria o aniversário de 15 anos da Carly e o Brandon iria visitar ela para comemorarem o aniversário dela juntos. Só que ele disse que não dava para viajar, mas o Shane, o padrasto dele, iria passar lá e deixar um presente que ele havia mandado. Então, no dia anterior ao aniversário da Carly, o Shane apareceu na casa dela para entregar o presente. Ele estava com a camiseta escrita segurança, porque segundo ele estava voltando de um evento onde ele havia ido trabalhar. E aí, como era caminho, por isso que ele resolveu fazer esse favor pro Brandon, né, de entregar o presente para a namorada do filho. Quando a Sônia viu Shane, ela, por educação, o convidou para ficar pro aniversário da filha, né, que seria no dia seguinte. Então ele dormiu na casa delas e ficou para o aniversário da Carly. Ele estava ali junto com todo mundo na festa. E aí o comportamento dele começou a chamar muita atenção da Sônia, porque parecia que ele estava querendo ficar sempre muito perto dela. Não era o comportamento de um sogro, era mais como se ele fosse o namorado dela. Ele queria estar sempre junto com ela. Se ele ia para algum canto, ele chamava ela. Se ela ia para algum lugar, ele ia atrás, então ele sempre estava querendo ficar nos mesmos lugares que ela. E aí, para completar esse comportamento muito estranho, em um determinado momento, a Sônia flagrou o Shane tentando forçar uma relação íntima com a Carly. Ele estava em cima dela na cama e, obviamente, a Sônia o interrompeu e botou ele para correr. E a Carly explicou o que havia acontecido, que ele tentou forçá-la, né?
e ela disse que não queria nada com ele porque ele era um gordo, calvo e velho. Infelizmente, a Sônia não denunciou o Shane, mas ela colocou ele para correr da casa dela, e quando ela foi ver qual que era aquele presente que o Brandon havia enviado, era uma lingerie e uma fantasia de enfermeira. Lembrando que ele havia enviado isso para uma garota de 15 anos. Foi nesse momento que a Sônia finalmente entendeu o que estava acontecendo com a filha dela. Ela não sabia muito bem quem era esse tal de Brandon, nem qual era a relação dele com o Shane, mas tinha algo muito errado nessa história. Por causa de tudo isso que aconteceu, a Carly foi proibida de usar as redes sociais, o celular dela foi confiscado e a Sônia enviou um e-mail para o Shane dizendo que se ele se aproximasse da filha dela, ela iria acionar a polícia. Depois disso se passaram algumas semanas e a Sônia pensava que a filha tinha aceitado aquela situação muito bem, só que em segredo a Carly ainda estava se comunicando com o Brandon e logo seria revelado que o Brandon nunca existiu. Só que aí já seria tarde demais. No dia 19 de fevereiro de 2007, Carly disse à mãe que iria sair para se encontrar com alguns amigos e que ficaria fora a noite toda. Ela estava toda arrumada e quando Sônia a abraçou e se despediu, ela não fazia nem ideia de que aquela seria a última vez que a veria com vida. Quando a Carly não voltou para casa no dia seguinte, a Sônia percebeu que tinha algo muito errado, então ela acionou a polícia e eles logo a encontraram. Naquela mesma manhã, o corpo da Carly foi encontrado boiando na Horseshoe Bay. Seu corpo estava em um péssimo estado e era evidente que ela havia sido espancada. A autópsia revelou que cerca de 19 ferimentos diferentes foram os responsáveis por ceifar a vida dela. E ela também havia sido violada. Câmeras de vigilância da região flagraram a Carly com 2 homens naquela noite, antes dela perder sua vida, e testemunhas também disseram que viram a Carly na praia com esses 2 homens. Esses homens estavam em um veículo azul, e a polícia usou essa informação para identificá-los, e cerca de 11 dias depois da morte da Carly, Gary Francis Newman, de 50 anos, e o filho adolescente dele foram presos. E caso tenha ficado alguma dúvida, o Gary era ninguém mais, ninguém menos que o Shane, o pai do Brandon. Mas ele também era o Brandon porque o Brandon não existia, era um personagem que ele havia criado. Ele usava o próprio filho, o adolescente que também foi preso junto com ele, mas não teve o seu nome revelado por ser menor de idade, para conversar com essas garotas e convencê-las a se encontrar com ele. Eu não sei o que o Gary queria, porque qualquer garota que concordasse em se encontrar com o Brandon e chegasse no encontro e visse ele, ela ia embora, ela ia sair correndo o mais rápido possível, né? Eu acho que o único objetivo dele mesmo era abusar dessas garotas, porque não tinha nenhuma possibilidade delas aceitarem ter alguma coisa consensual com ele. Ele tentou com a Carly e a Carly o rejeitou. Então ele usou o próprio filho como isca, e infelizmente a Carly ela acreditava fortemente que o Brandon existia e nessa tentativa de conhecê-lo, ela acabou caindo nas garras do Gary e ele ceifou a vida dela. Como eu falei pra vocês, se passaram apenas 11 dias entre o corpo da Carly ser descoberto e o Gary ser preso, e quando a polícia foi na casa dele, ele já estava conversando com uma garota de 14 anos, então ele já estava preparando a próxima vítima. A busca na casa do Gary revelou que ele tinha cerca de 200 pseudônimos diferentes que ele usava para conversar com garotas na internet. Ele tinha um caderno cheio de nomes falsos, senhas, logins, nomes de usuário, enfim, ele usava tudo isso para tentar atrair as garotas para encontros e provavelmente violar essas garotas, né? Ele vivia sozinho com o filho adotivo dele, que tinha 17 anos, que foi preso também, e não tá muito claro o que esse jovem fez, mas no mínimo ele participou ali da atração, né? Ele participou da armadilha e pode ter ajudado a incapacitar a Carly. Não tá claro se ele ajudou a ceifar a vida dela ou violar ela, mas no mínimo ele ajudou a incapacitá-la. No julgamento, o Gary teve que admitir que vinha sim se comunicando com a Carly, mas ele alegou que não tinha nenhuma intenção sexual, que ele sentia como se fosse um padrasto para ela e simplesmente queria estar presente na vida dela, desempenhando um papel paterno. Porém, tudo indicava que isso era uma grande mentira, e em 21 de janeiro de 2010, 3 anos após a morte da Carly, Gary Francis Newman foi considerado culpado do crime e condenado à prisão perpétua.
Ele não vai ter direito à liberdade condicional até cumprir no mínimo 29 anos de prisão. Quanto ao filho adolescente dele, ele foi absolvido de todas as acusações e a identidade dele foi preservada. Inclusive, o nome do Gary quase que não era divulgado para preservar a identidade do filho dele. E aí, para encerrar, o juiz que presidiu o julgamento disse o seguinte sobre o Gary: Gary Numan merece prisão perpétua por seu plano grotescamente pervertido de enganar, seduzir e assassinar Carly. Foi uma coisa terrivelmente cruel que você fez com essa linda e impressionável menina de 15 anos. Digo menina porque era isso que ela era. Uma menina que se apaixonou pela ideia do bonito, musicalmente inclinado e um tanto exótico Brandon Kane. O homem real era, na verdade, um pedófilo de meia-idade, acima do peso e calvo, com sexo e assassinato em mente. Como eu disse para vocês, inicialmente o nome do Gary foi preservado por causa do filho dele, que era menor de idade e havia participado do crime. Só que quando o nome dele veio a público, a ex-esposa do Gary apareceu e disse que quando os dois eram casados, ele constantemente a agredia. Inclusive, uma vez ele a agrediu simplesmente porque ela chegou 15 minutos atrasada do trabalho. Ele controlava todos os aspectos da vida dela e inclusive não deixava que ela tirasse a carteira de motorista. E uma vez ela flagrou ele tentando embebedar a filha dos dois e abusar dela. Isso quando a filha deles tinha mais ou menos a mesma idade que a Carly. Felizmente, essa mulher e suas filhas conseguiram fugir do Gary, mas a Carly não teve a mesma sorte. Após a morte da Carly, a Sony criou a Carly Ryan Foundation, que oferece um programa certificado de segurança online. Eles ministram seminários sobre segurança na internet e relacionamentos saudáveis. Eles também desenvolveram um aplicativo de segurança online chamado Thread, que não tem nada a ver com o Threads do Instagram. No ano de 2017 foi apresentada a Lei de Carly e, de acordo com o site da Fundação Carly Ryan, a Lei de Carly criminalizará o uso de serviço de telecomunicações por adultos para cometer atos preparatórios, planejados ou que visem causar danos, praticar ou obter atividade sexual com o menor. É importante ressaltar que isso incluirá aqueles que falsificarem sua idade. E eu acho que, para a maioria de nós, só resta esperar que essa lei seja aprovada, porque assim a internet pode acabar se tornando um lugar um pouquinho mais seguro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no Instagram, o @chamalzinho, e se aparecer para você também eu peço que hype esse vídeo, porque o seu hype, ele ajuda demais. E também, não se esqueça de comentar o que você achou desse caso, qual é a sua opinião sobre tudo o que aconteceu. Deixa lá nos comentários, porque a sua opinião, ela é muito importante. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valor Demais e o Apoia. Tudo vai estar no comentário fixado. Por hoje é só, eu te espero em um próximo vídeo. Tchau!